As Aventuras de Pinóquio. Capítulo 3. Gepeto, ao voltar para casa, começa a fabricar a marionete e lhe dá o nome de Pinóquio. As primeiras molecagens da marionete. A casa de Gepeto era uma salinha térrea na qual entrava luz pelo vão debaixo da escada. A mobília não poderia ser mais simples. Uma cadeira bamba, uma cama meio ruim de dormir e uma mesinha toda capenga. Na parte do fundo havia uma lareira com fogo aceso. Mas o fogo era uma pintura e ao lado estava pintada uma panela que fervia alegremente e expelia uma nuvem de fumaça que parecia de verdade. Assim que entrou em casa, Gepeto logo pegou as ferramentas e pôs-se a entalhar o seu boneco de pau. Que nome darei a ele? Disse a si mesmo. Vou chamá-lo de Pinóquio. Esse nome lhe dará sorte. Conheci uma família inteira de Pinóquios. O pai, Pinóquio. A mãe, Pinóquia. E os garotos Pinoquinhos. Definido o nome de sua marionete, começou a trabalhar duro e imediatamente fez o cabelo, depois a face e então os olhos. Imaginem seu espanto quando percebeu que os olhos se mexiam e olhavam diretamente para ele. Gepeto, ao ser encarado por aqueles 2 olhos de madeira, ficou um tanto ofendido e perguntou: Olhos de madeira? Por que me olham assim? Ninguém respondeu. Então, depois dos olhos, fez o nariz. Nem bem terminado, o nariz começou a crescer. E cresceu. E cresceu. E cresceu. Em poucos minutos já era um narigão que não terminava nunca. O pobre Gepeto se matava de entalhá-lo de novo. Mas quanto mais o entalhava e cortava, mais comprido ficava o nariz. Depois do nariz, fez a boca. A boca ainda não estava finalizada quando começou a rir e a provocar. Pare de rir! Irritou-se Gepeto. Mas foi como se falasse com as paredes. Pare de rir! Repito! Gritou então com voz ameaçadora. A boca parou de rir, mas mostrou a língua. Gepeto, para não perder a paciência, fingiu não ter visto e continuou a trabalhar. Depois da boca, fez o queixo, depois o pescoço, as costas, a barriga, os braços e as mãos. Assim que terminou as mãos, Gepeto sentiu sua peruca sendo arrancada de sua cabeça. Olhou para cima e o que viu? A peruca amarela nas mãos da marionete. Pinóquio, devolve imediatamente minha peruca! Mas o Pinóquio, em vez de entregar a peruca, a colocou em sua própria cabeça, quase sufocando-se com ela. Gepeto ficou aflito e melancólico como nunca na vida diante daquele comportamento insolente. Encarou o Pinóquio e disse: Ô filho levado! Ainda nem está terminado e já falta com respeito a seu pai. Mal, meu garoto! Muito mal! E enxugou uma lágrima. Faltava fazer as pernas e os pés. Quando terminou os pés, eles chutaram Gepeto na ponta do nariz. Eu mereço, disse a si mesmo. Devia ter pensado melhor antes. Agora é tarde. Então colocou a marionete no chão para que ela andasse pela sala. As pernas do Pinóquio ainda estavam muito duras e ele não conseguia se movimentar. Por isso, Gepeto levava pela mão para que aprendesse a dar um passo após o outro. Quando as pernas amaciaram, o Pinóquio começou a andar sozinho e a correr pela sala, até que saiu pela porta da casa e fugiu para a rua. O coitado do Gepeto seguiu sem conseguir alcançá-lo. O malandrinho do Pinóquio pulava como um coelho.
Seus pés de madeira batiam no chão e faziam um barulho como se 20 pares de tamanco pisassem ao mesmo tempo. Pega! Pega! Gritava Gepeto. Mas as pessoas na rua, ao verem o boneco de madeira que corria como um animal selvagem, paravam encantadas pela cena difícil de acreditar. E riam. E riam. E riam. No final das contas, um guarda ouviu toda aquela barulheira e pensou que era um cavalo dando coices no patrão. E a passos largos correu até o meio da rua, decidido a impedir que o caso tomasse maiores dimensões. Pinóquio, ao avistar o guarda que bloqueava a rua de longe, teve a grande ideia de surpreendê-lo e passar por baixo de suas pernas, o que não deu muito certo. O guarda, sem se mover nem um tiquinho, agarrou o boneco com toda a gentileza pelo nariz. Era um narigão enorme, perfeito para ser apanhado por guardas. E entregou-o a Gepeto, que, para ser sincero, queria mesmo era dar um bom puxão de orelha nele. Mas imaginem como o Gepeto ficou quando, ao procurar pelas orelhas, não as encontrou. Sabem por quê? Na pressa de esculpi-lo logo, esqueceu-se completamente delas. Então pegou-o pela nuca e disse, balançando a cabeça ameaçadoramente enquanto o levava: Vamos já para casa. Quando chegarmos, não tenha dúvidas de que acertaremos as contas. O Pinóquio, com essa ameaça, jogou-se no chão e não quis mais caminhar. Enquanto isso, curiosos começavam a se juntar ao redor deles. Alguns diziam uma coisa, outros discordavam. Coitadinho do boneco, comentavam alguns. Tem razão em não querer voltar para casa. Vai saber que surra aquele homenzarrão do Gepeto vai lhe dar. E outros acrescentavam com maldade. Aquele Gepeto parece um cavalheiro, mas é um verdadeiro tirano com os garotos. Se o deixam com aquela pobre marionete, é capaz de fazer picadinho dela. No final das contas, tanto falaram e tanto fizeram que o guarda libertou o Pinóquio e levou preso o pobre homem, que naquele exato momento não tinha argumentos para se defender. Chorava como um bezerrinho e, a caminho da cadeia, murmurava, soluçando. Que filho danado! E pensar que penei tanto para construir uma marionete bonitinha. Mas eu tenho que engolir essa. Eu devia ter pensado melhor antes. O que aconteceu depois é uma história tão estranha, mas tão estranha, que é quase impossível de se imaginar. Eu vou contar nos próximos capítulos.